Homem ao Máximo, parte 3. Ele é muito cuidadoso comigo, faz tudo o que pode por mim. Fico até com sentimento de culpa por falar dele pelas costas. Mas estou me sentindo muito sozinha. Já não sei mais o que fazer. Sinto um vazio em minha vida pelo fato de ele não tomar a iniciativa de orar e falar das coisas espirituais. Quando meus filhos estavam em casa, eu ainda tinha com quem ler a Bíblia e orar. Eu lia e orava por eles. Mas agora todos já tomaram seu rumo. O último casou-se há cerca de um ano. Meu marido ganha bem, e não preciso trabalhar fora. Então fico a maior parte do tempo em casa. Mas estou me sentindo sozinha, não é só porque os filhos estão criados, não. É porque meu marido não assume a liderança espiritual da casa. Por favor, diga aos homens, onde o Senhor for pregar, que nós, mulheres, queremos que eles assumam a liderança do lar em todos os aspectos, principalmente nessa questão de orar e estudar a palavra de Deus. Se ele se dispusesse a mudar e a assumir a liderança, eu o amaria ainda mais. Por favor, não me entenda mal. Não é que eu não amo meu marido, eu amo. Mas é que desejo demais que ele assuma essa posição de liderança que é dele. Não quero tomar a iniciativa. Não seria certo. Eu sei que muitas mulheres o fazem, mas não acho isso certo. Muito obrigada pela sua atenção, pastor, e por favor, diga aos homens deste país que nós queremos que eles sejam homens. O sacerdote da casa tem de orar por sua esposa. A oração aprofunda o relacionamento. Orar nos permite conhecer intimamente aquele a quem oramos, a pessoa por quem oramos, e com quem oramos. Moisés subiu ao Sinai, o lugar da oração, e permaneceu tanto tempo em comunhão com Deus que, como diz a Bíblia, o Senhor acabou 59. Passando a conversar com ele face a face, como um homem conversa com um amigo. Porque a oração aprofunda o relacionamento. Jesus gozava de tamanha intimidade com o Pai que por ocasião da transfiguração a glória da presença do Pai manifestou-se nele. No dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos de poder porque estavam juntos orando. A oração criou entre eles uma comunhão tal que eram unânimes. Ato 1.14, e essa oração em acordo trouxe-lhes poder. Quando um homem ora com sua esposa, goza de maior comunhão com ela. A intimidade que um casal experimenta durante um momento de verdadeira oração é muito maior do que a da união física. É que ela se dá no plano do espírito. A mulher que ora pelo marido passa a ter com ele uma comunhão espiritual que os une ainda mais. Passa a conhecer melhor os problemas e dificuldades dele, e assim pode ajudá-lo a resolvê-los. O homem que não ora pela esposa pode até ter uma boa intimidade física com ela, mas não edifica aquela comunhão espiritual que resulta na verdadeira união. Ter relações sexuais é uma coisa, gozar de união espiritual é outra muito diferente. O homem que deseja ser um com sua esposa precisa orar por ela e com ela. Essa é a explicação para aquele ditado: a família que ora unida, permanece unida. Toda mulher precisa enxergar a si mesma como uma pessoa singular. O homem que exerce na vida de sua esposa esse tipo de ministério espiritual contribui para que ela se enxergue assim. Contudo, se ele não orar por sua mulher, deixará de atender suas mais profundas necessidades. Toda mulher anseia gozar de um relacionamento total com o homem. Isso é parte da natureza feminina. Se o marido não lhe satisfizer esse anseio, ela irá procurá-lo em outra pessoa. O homem que conhece bem a esposa na intimidade da oração, conhece-a em todos os demais aspectos da vida. Então você que me lê neste momento,
Se não costuma orar por sua esposa, pare agora, pare de ler, e pensa a Deus que lhe perdoe por isso. E comece a mudar a partir de já. Não leia nem mais uma palavra sem antes fazer uma pausa e orar por ela. Isso, assim está melhor. Certa vez eu pregava em uma igreja no Canadá e defendia ardorosamente essa questão de o homem ler de ministrar em oração. No dia seguinte, um casal aproximou-se de mim. O marido tinha um sorriso meio sem graça, mas a esposa estava radiante. E ele disse: Pastor, ontem o senhor pregou direto para mim. Quando falou sobre oração, então resolvi orar por minha esposa. Foi a primeira vez que o fiz. 60. Em 11 anos de casados. Hoje sentimos que nossa comunhão é bem maior que antes. Ministrar não é apenas pregar. Ministrar é orar. Talvez eu deva abrir aqui um parêntese para me dirigir às mulheres. E isto é de suma importância. É possível que as mulheres tenham mais facilidade de orar pelo marido. Entretanto, existem algumas que querem bancar Deus, tentam moldar o marido de acordo com sua ideia de como ele deve ser. E não deixam Deus criá-lo à sua imagem. GM 1.27. Há casos em que esse processo se inicia antes mesmo do casamento. Algumas moças parecem ter uma forte tendência para dar um crédito de confiança ao noivo no que diz respeito às falhas do caráter. Já perdi a conta de jovens que se casaram com alcoólatras, acreditando que depois de o casamento eles se modificariam, por obra do amor delas. E todas dão sempre a mesma explicação: eu achei que com meu amor ele iria mudar. O que um homem é quando solteiro, é mais ainda depois do casado, a não ser que Cristo entre em sua vida e o transforma. O mesmo pode-se dizer com relação às mulheres cristãs. O maior desejo delas é que o marido partilhe de sua fé em Jesus Cristo. E essa vontade é tão intensa que elas acabam cometendo erros. Parece que acham que ninguém vem a um pai senão por sua esposa. Mulher nenhuma leva um homem a Deus, é o Espírito Santo que o faz. Inúmeras esposas se desgastam física, mental e emocionalmente tentando influir mais do que o Espírito Santo de Deus na vida do marido. E os conselheiros cristãos têm de estar sempre dizendo para elas: não tente fazer o papel de Deus. É verdade que o homem é o sacerdote, mas Deus é que tem de levá-lo a assumir essa função. A mulher não pode forçá-lo a isso. O empurrãozinho da esposa só é válido se o Espírito Santo de Deus já estiver operando no coração dele, objetivando levá-lo a ser como Deus deseja. Um homem pode modificar seus próprios hábitos, mas só Deus pode mudar sua natureza. Mulheres, não queiram bancar Deus. A Bíblia oferece duas estratégias básicas para as mulheres que têm marido incrédulo, ou cristão que ainda não desenvolveu todo o seu potencial como homem. 1. Perdoar ao marido todos os seus pecados. Muitas não perdoam aos maridos. Não perdoando, ficam a acusá-los dos erros cometidos, e assim prendem o erro ao homem. O perdão abre o coração. O rancor fecha o perdão liberta, o rancor aprisiona. Há muitos homens que desejam sinceramente chegar a ser como Deus deseja que sejam, mas estão lutando para libertar-se daquela prisão de rancor em que suas esposas os encerraram. 61. 2. Amá-lo. Parece uma solução simples demais, mas é a fórmula divina para um casamento feliz. A Bíblia Viva diz o seguinte: esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhes falarem a respeito do Senhor, serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. A vida piedosa de vocês lhes falará melhor do que quaisquer palavras. 1.
p. 3.1,2. Essa é a estratégia estabelecida por Deus para levar um homem a ter o desejo de modificar-se, e a capacitar-se para ministrar à esposa. Era esse o plano de Deus desde o começo, desde que criou Eva para ser a auxiliadora de Adão. Ainda assim, homens, a carga maior recai sobre nós. Deus atribui ao homem a responsabilidade de tornar-se o sacerdote da casa. Aprenda a ministrar para sua esposa. O homem ministra à esposa comunicando-lhe segurança. Toda mulher precisa saber que é importante para o marido. É por isso que até mesmo as mulheres promíscuas sentem certo complexo de culpa quando mantêm relações sexuais sem amor. Então, muitas delas, antes de se entregarem a um parceiro, fazem-lhe a velha pergunta: você me ama? O sexo praticado de forma mecânica não satisfaz o desejo do ser humano de gozar uma união verdadeira. Quando o marido diz à esposa que ela é a mulher que Deus escolheu para ele, dá-lhe maior certeza de seu amor. Aquilo que confessamos torna-se um compromisso. Os votos matrimoniais são uma confissão que produz um compromisso. E um dos grandes problemas que inúmeros casais enfrentam hoje é exatamente a ausência de um compromisso sério. Muitos homens acham que foram empurrados para o casamento contra a vontade, que foram manipulados ou forçados pelas circunstâncias. Por isso muitas vezes se perguntam se sua história não seria outra, caso a situação fosse diferente. Da mesma forma, quando uma moça se casa porque engravidou para conquistar uma boa situação financeira, ou por outra razão qualquer, não tem muita certeza se aquele homem é de fato o marido que Deus escolheu para ela. Em meio a tantas dúvidas, homens e mulheres olham para outras pessoas e começam a criar fantasias. Será que não seria ele o homem certo? Como seria se eu tivesse casado com ela? Tudo isso contribui para abalar a estabilidade do relacionamento conjugal. 62. Os homens precisam entender que o que tem prioridade máxima para Deus, em qualquer casamento, é o fato de que a união matrimonial é sagrada. Todo homem precisa aceitar uma coisa de uma vez por todas. Ela é de fato a mulher que deveria ser minha esposa. E uma vez convencido disso, precisa declará-lo para si mesmo e para sua esposa. Essa confissão é de importância vital. Lembremos que aquilo que confessamos torna-se um compromisso. O homem ministra à esposa quando afirma que ela é de fato a sua companheira de vida. Isso transmite a ela confiança no relacionamento, dá-lhe segurança. Os homens são sacerdotes. Têm de ministrar. Mas ministrar não é apenas pregar, vai muito além disso. Ministrar é amar. A atual inversão dos valores morais tem gerado conceitos que corroem o casamento, o lar e a sociedade. Para alguns homens a tese da separação entre a Igreja e o Estado significa que tudo o que é de natureza religiosa, sacra ou espiritual acha-se restrito aos momentos de culto da Igreja. Fora dela, são livres para fazerem o que bem quiserem. Errado. O sacerdócio do homem não se restringe a determinados dias e horas. É inerente à vida dele. Ele ministra o tempo todo, quando vende um carro, quando contrata um serviço, quando faz um computador, quando toma decisões na empresa. Em tudo o que faz, ele está ministrando. Muitos homens, depois de passar o dia todo ministrando a outros, ao chegar em casa à noite não têm a menor disposição de ministrar à família. A grande queixa das mulheres, principalmente das esposas de pastor é a seguinte: meu marido ministra a todo mundo, menos a mim. Os homens se justificam citando as muitas atividades, o cansaço, o trabalho, as pressões econômicas, o atendimento aos clientes, etc. E ele está, sim,
ministrando a todo mundo. Temos de reconhecer que é desgastante. Chegando em casa, ele não quer ministrar, quer receber. Entretanto, a verdade é que o ministério no lar é o mais importante de todos. O homem de nossos dias troca de esposa, mas não de trabalho. Os homens cristãos também cometem erros, e muitos nem se dão conta disso. Tenho visto uma mesma síndrome operando na vida de inúmeros casais. Os jovens se conhecem, se amam e casam. Mas o negócio expande-se, os filhos chegam, o trabalho da igreja exige mais do seu tempo. E, com o decorrer do tempo, eles vão passando a viver através dos filhos, a viver para a igreja ou para o trabalho. 63. O casal precisa lembrar que tudo começou quando se apaixonaram um pelo outro. E depois que tudo o mais acabar, eles ainda terão um ao outro. Pelo menos, é o que deve acontecer se estiverem sendo bons mordomos de seu casamento. Deus criou o homem para ser líder e mordomo. Nós homens não somos donos de nada, somos apenas mordomos. Tudo pertence a Deus, a saúde, o casamento, a terra, os negócios, o amor da esposa, etc. Os homens são apenas mordomos desses bens. Foi Deus quem nos confiou todos eles. O que importa é a maneira como cuidamos deles e como os usamos. É disso que teremos de prestar contas. Os homens cometem o erro, ou o pecado, de achar que são donos de alguma coisa. Essa ilusão leva-os a assumir uma posição de independência em relação a Deus. E é assim que começam os problemas. Adão assumiu uma posição independente de Deus, e veja o que nos aconteceu. Meu amigo, você não é o dono do amor de sua esposa. É apenas mordomo dele. Ele é uma dádiva de Deus para você. Seja um bom mordomo. Seja o sacerdote. Ministre. Ministre à sua esposa. Vez por outra, deixem as crianças com a vovó, ou com outra pessoa, larguem o trabalho, e saiam os dois juntos. Só os dois. Apaixonem-se de novo um pelo outro. Ministre a ela. Essa é a base para a submissão da mulher. Todo casal precisa ter uma lua de mel pelo menos de 6 em 6 meses, durante um final de semana prolongado. Se os dois não passarem alguns momentos juntos a sós, depois de 25 anos de casamento, quando os filhos já tiverem saído de casa, verão que já não sabem mais se amar, nem se comunicar, e se encontram em vias de separar-se. Ministre. Ore por ela. Ore com ela. Busque uma comunhão mais profunda. Confesse que ela é de fato a mulher de sua vida. Ministre-lhe senso de segurança. Isso é amar. Saia com ela, só com ela, e vá a algum lugar onde possa dedicar-lhe toda a sua atenção. Vez por outra, será bom apaixonarem-se novamente um pelo outro. Homens, vocês não têm outra alternativa. Foi Deus quem os chamou para serem o sacerdote do lar. Há um sacerdote em sua casa. 64. 8. Gorjeta, um gesto de apreciação. Certa vez, quando eu era gerente administrativo de uma estação de televisão, tive a incumbência de despedir um dos funcionários, um jovem de nome Tom. Tom tinha tudo para ser bem-sucedido, mas vivia fracassando em seu ministério. Ocupava um alto cargo na emissora, e possuía competência para tornar-se financeiramente independente. Mas não o era. Essa era a quinta vez que ele fazia uma tentativa de vencer no ministério cristão. Havia pastoreado 2 igrejas, e não dera certo iema nenhuma. Em seguida, assumira um cargo administrativo em determinada organização cristã, e também ali fracassara. Depois fora co-pastor de outra igreja, mais uma vez com os mesmos problemas, um ministério infrutífero. E agora, na emissora de TV,
continuava não rendendo o esperado. E ele sabia disso. A dispensa não o pegou de surpresa. Não sei o que dizer, Tom, falei-lhe quando fui conversar com ele. Não sei o que posso fazer por você. Gostaria de ajudá-lo, mas a única coisa que me ocorre é que você, por alguma razão, uma razão que não entendo, não está confiando em que Deus vai atender suas petições. Eu tentava descobrir uma solução, queria dar-lhe uma palavra de orientação, para que aquela sucessão de fracassos acabasse de vez, e sua vida ganhasse estabilidade. Tom concordou com o que eu dissera. Confessou que estava encontrando muita dificuldade para orar. Aliás, havia já algum tempo que só orava em público, quando a isso era solicitado, em cultos da igreja ou em outras reuniões. 65. Contudo, não lhe ocorrera que poderia haver uma estreita relação entre esse problema e as dificuldades que enfrentava na vida profissional. Tom pertencia a uma terceira geração de cristãos. Seu pai e seu avô tinham sido pastores famosos, com poderosos ministérios. E ele sempre procurara tirar proveito de sua herança religiosa. E isso nunca dera certo. Mas acolheu bem minhas palavras. Reconhecia que eu falara por bem. Alguns dias depois, ele e sua esposa Sue convidaram a mim e minha esposa para irmos jantar com eles. Foi nessa ocasião que comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. A mesa do jantar estava muito bem posta, e fiz um elogio a Sue. Em seguida agradeci-lhes o convite para jantar. Interveio Tom de modo brincalhão. Foi ótimo vocês terem vindo. Assim hoje poderemos ter uma comida melhor. Eu e Nancy nos entreolhamos, mas prosseguimos com a conversa informal. Alguns minutos depois de nos havermos sentado à mesa, Sue foi à cozinha buscar uma jarra de suco. Quando regressou, não pude deixar de observar que perfeita anfitriã ela era, com a bela jarra de cristal na mão e o sorriso afável. Mas, nesse mesmo instante, Tom soltou outra de suas tiradas irônicas. Vocês sabem que minha mulher é de Arkansas, não é? Ela só calçou os sapatos porque vocês vinham aqui. Sue corou de vergonha, mas não disse nada. À medida que o tempo ia passando, Tom soltava mais e mais comentários depreciativos. Passou o jantar todo atirando setas maliciosas na esposa, caçoando dela. Afinal, cansados do riso nervoso, e já sem graça, tentamos levar a conversa adiante, mas nos sentíamos meio desajeitados. Nem assim Tom parou com suas alfinetadas. Parecia acreditar que estava sendo muito divertido. Na verdade era o único que achava graça naquilo. E foi ali, em dado momento, que compreendi porque ele não obtinha sucesso em seus ministérios, por que não conseguia orar, nem estava gozando da bênção de Deus. Em 1 Pedro 3.7, lemos o seguinte: Maridos, tratai a vossa mulher com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tom estava desobedecendo a essa séria advertência bíblica 110. Sentido de tratar a esposa com dignidade, vendo-a como co-herdeira da mesma graça de vida. Essa era a causa de suas orações não estarem sendo atendidas, em consequência do que ele fracassava no ministério. Sem respostas às suas orações, sua fé enfraquecera, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, sua esposa é co-herdeira com você. Portanto merece toda a consideração, apreço e afeição que você julga merecer. 66. Não é só ela quem deve dar-lhe apoio moral, você o deve também a ela. E, por outro lado, não deve tomar
sozinho todas as decisões concernentes à casa. Nenhum homem casado pode viver e agir independentemente da esposa. Alguns homens não conseguem uma promoção no emprego, e depois culpam o patrão, ou então aquele que ficou com o cargo. Mas os verdadeiros culpados são eles mesmos. Muitos estão fracassando, dando tropeções na vida, e esforçando-se bastante, sem contudo conseguir o que almejam, porque não tratam a esposa como coardeira. Tom não é o único a cometer esse pecado. Esse mal é epidêmico. Oh! Homem, depreciar a esposa é uma das principais marcas sociais de nossa era. Lembrei-me da história de Sue, tão diferente da de Tom, que, aliás, parecia ter o maior prazer em ridicularizá-la. A mãe de Sue fora uma mulher de vida promíscua, e fizera a filha mudar constantemente de escola. A garota passara por inúmeras escolas públicas, sempre atormentada pela solidão. Muito inteligente, desde pequena procurara fazer cursos de autoaprimoramento. Por fim, alguém convidou-a para assistir a uma reunião de jovens numa igreja, e nessa ocasião Sue entregou a vida a Cristo. Quando cursava o último ano do segundo grau, ganhou um concurso. O prêmio era uma bolsa de estudos de 1 ano para uma escola bíblica. Foi nessa escola que ela conheceu Tom. Filho e neto de pastores, o rapaz conhecia de sobra as tradições evangélicas, já que fora criado na igreja. Tinha profundo conhecimento religioso. Sabia tudo o que tinha de ser feito, e como devia ser feito. Entre eles nasceu uma boa amizade que depois se transformou em amor. E esse amor os levou ao casamento. Assim que Tom se formou, eles assumiram um ministério pastoral. Sue não possuía nenhuma experiência, nem conhecimento dos detalhes relacionados com esse tipo de vida. Não tinha a menor ideia das atribuições de uma esposa de pastor, nem das expectativas dos outros com relação a ela. E Tom não se deu ao trabalho de ensinar-lhe nem de explicar-lhe nada. Como já conhecia tudo muito bem, supôs que ela o soubesse, e que iria agir à altura da posição que ocupava. A suposição é o nível mais elementar de conhecimento que existe. E Tom baseou muito do seu relacionamento com a esposa em suposições. Desconhecendo tudo o que dizia respeito à posição de esposa de pastor, e temerosa de perguntar, Sue cometeu inúmeros equívocos, o que era inevitável. Muitos desses erros causaram profundos constrangimentos ao marido. E ele reagiu à sua maneira. 67. Em vez de procurar explicar-lhe com paciência como deveria agir, Tom começou a debochar dela, depreciá-la e a criticá-la na presença dos outros, como forma de disfarçar a vergonha que sentia. Auto-justificar-nos é atribuir a outrem a culpa de nossos fracassos, na tentativa de nos sentirmos melhores. Em 1 Pedro, Deus revela as consequências dessa atitude. Tom havia parado de receber respostas de oração. Nem sua vida nem seu ministério estavam sendo abençoados. Aquele homem sentia-se frustrado, a fé enfraquecida, a adoração sem vigor, e por fim sua vida espiritual ressecou e praticamente morreu. Ele não conseguia mais exercitar fé em Deus com relação às metas que desejava alcançar. E em vez do sucesso veio o fracasso. E, como acontece com a média dos homens, Tom culpava a esposa por seus fracassos. É claro que nunca afirmou isso abertamente. Apenas passou a fazer dela o seu bode expiatório, ridicularizando-a a todo instante. Incapaz de assumir a responsabilidade de suas falhas, ele procurou, e encontrou, o bode expiatório que estava mais à mão. E ainda por muitos anos continuou depreciando a esposa. O que ele precisava ter feito, e se você for igual a ele precisa fazer também,
era sair com Sue para passar uns dias a sós com ela, abrir-lhe o coração, e acertar todas as diferenças. Ele precisava permitir que o relacionamento fosse curado. Ele precisava mudar. Depois Sue também mudaria. É claro que há homens que não tratam a esposa como co-herdeira e mesmo assim são bem-sucedidos nos negócios. Mas quase todos eles sofrem algum outro tipo de perda ou experimentam alguma outra deficiência como resultado direto desse procedimento. Se um homem trata a esposa como sua propriedade, os filhos, observando o comportamento do pai, imitam-no e refletem a mesma atitude em seus atos. O marido tem de tratar a mulher como co-herdeira. Quando um homem murmura contra a esposa, fala mal dela ou a deprecia, priva a si mesmo de atingir todo o seu potencial como homem, impede que o relacionamento dos dois também alcance seu grau máximo de aperfeiçoamento. Tudo nesta vicia pode-se valorizar ou depreciar. O que é valorizado aumenta de valor. O que é depreciado diminui de valor. Todos os nossos bens, casas, carros, terrenos, ações, podem valorizar-se ou depreciar-se. Isso depende da importância que lhes atribuímos. 68. E os seres humanos também podem valorizar-se ou depreciar-se de acordo com a importância que lhes damos. Quando apreciamos uma mulher, seu valor aumenta, tanto aos nossos olhos quanto aos dela. Mas, se a depreciamos, ela diminui de valor tanto para si mesma, como para nós. Tom depreciara demasiadamente a sua esposa, que, ao perder o valor para ele e aos próprios olhos, mostrar-se incompetente e adquirir complexo de inferioridade. Lembro-me da experiência que eu também tive com relação a essa questão. Alguns anos atrás, estava pastoreando uma pequena igreja no norte da Califórnia. Era uma igreja nova, que na época enfrentava muitos problemas. Aliás, problema era o que não faltava, a começar por mim. Eu não entendia o que estava acontecendo. Tampouco sabia encontrar soluções. Resolvemos reformar o salão onde nos reuníamos para torná-lo o mais confortável possível. Quando estávamos trocando o piso antigo por um assoalho de madeira, a qualquer folga que eu tinha, ia trabalhar no templo para adiantar o serviço. Lembro-me de que certa tarde fui para lá, e me pus a pregar as tábuas. A cada martelada que dava, desafogava meus sentimentos de frustração, contra Deus, contra minha esposa, contra a igreja tão cheia de problemas, e contra mim mesmo. E me pus a desabafar com Deus. Senhor, precisas tomar alguma providência. Tens de mudar essa situação. Ajuda-me, Senhor. Modifica essa circunstância. Muda Nancy. Muda essa igreja. Precisas ajudar-me, ó Deus. Preciso de teu auxílio, Senhor. Eu e minha esposa estávamos morando numa casa muito pequena, tentando economizar cada centavo, e nos irritávamos um com o outro por qualquer motivo. E Deus ouviu minha oração. Ouviu e atendeu. Pessoalmente. Ali mesmo, enquanto eu ia pregando aquelas tábuas, Deus abriu minha mente. Apertou a tecla de rebobinar de meu gravador mental, e em seguida a tecla play, trazendo-me à lembrança várias frases que eu dissera antes. Relembrou-me tudo o que eu falara a respeito de Nancy, minhas atitudes de crítica em relação a ela, as agressões verbais que iam-lhe dirigida. Em cada uma dessas situações, eu fizera algum comentário depreciativo. Na verdade, eu amava minha esposa. Amava-a muito. E no entanto caíra no mesmo erro de todos os homens. Sendo a pessoa mais próxima, Nancy se tornara o alvo de minha irritação, em quem eu desafogava minhas frustrações, em quem eu 69 descarregava meu mau humor, meu sarcasmo.
Era o bode expiatório de meus fracassos. Mas nem sempre o fazia diretamente, era mais uma constante murmuração. Fiquei abismado e ao mesmo tempo arrasado com aquela revelação. Senti o rosto queimar de vergonha. Em seguida, Deus fez outra revelação pela qual lhe sou eternamente grato. Ele me mostrou as virtudes de minha esposa, sua gentileza, seu encanto pessoal, sua beleza de espírito. Eu a vi como Deus a vê. No mesmo instante, larguei o martelo, caí de joelhos naquele assoalho duro e pedi perdão a Deus. E do fundo de meu espírito clamei a Ele. Dessa vez, porém, foi um clamor totalmente diferente. Em seguida, ainda com o bolso do meu avental de carpinteiro cheio de pregos, ergui as mãos e, sem o menor acanhamento, sem nenhuma hesitação ou reserva, disse em voz alta: ó Deus, perdoa-me por essa atitude. Perdoa-me pela forma como tenho tratado minha esposa. Quero amá-la, quero valorizá-la, e não depreciá-la. Neste momento, recebo-a como um presente que me vem de ti. Reafirmo que ela é minha esposa. Agradeço-te por ela. Naquele instante, eu lançava um novo alicerce espiritual em minha vida. Permaneci ali mais alguns minutos, só quando me levantei achava-me quebrantado e reformado. Tirei o avental e fui para casa. Nossa casa ficava logo ao lado do templo. Tomei banho, troquei de roupa e fui à cidade. Comprei um presentinho e um cartão simples para minha esposa. Quando cheguei de volta, era a hora do jantar. Fui para a cozinha, onde Nancy estava. Entreguei-lhe o presente e o cartão e dei-lhe um beijo no rosto. Traço. Para que é isso? Indagou ela assustada. Traço. É só porque amo, repliquei com toda sinceridade. Ela ficou a olhar-me por uns instantes, talvez recorrendo à sua intuição para descobrir se minha motivação seria mesmo aquela. Todo mundo sabe como as mulheres são, não é? Traço. E isso mesmo? Perguntou ela ainda hesitante. Traço. É. Ela abriu o presente. Era muito simples, mas mostrou-se encantada com ele. Os olhos brilhavam de felicidade. O jantar era sopa. Eu estava decidido a apreciá-la e não depreciá-la. Assim que comecei a comer, fiz um largo gesto com o braço e disse: traço. Esta é a melhor sopa que você já fez. E está quente. Nancy fitou-me como quem não entendeu bem. Traço. E daí? Perguntou. 70. Traço. A sopa para mim tem de estar bem quente, repliquei dando de ombros. Não gosto de sopa morna. Tem de estar quente, fervendo. Ela fez um gesto com a cabeça e comentou: traço. Eu não sabia. Traço. Talvez eu não lhe tenha falado isso, retruquei. Mas a sopa está muito boa. Está deliciosa. Gostei. Nancy permaneceu uns instantes parada, parecendo enlevada com o elogio, e depois respondeu: traço. Obrigada. É tão simples. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Começava a fase da apreciação. A da depreciação estava encerrada. Para sempre. E eu mudei mesmo. Para valer. Já se passaram 27 anos, e nunca mais esqueci aquele prato de sopa. Nem a transformação que Deus operou em minha vida. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Minha esposa passou a ter mais valor, muito mais valor, para mim e para ela. A vida em nosso lar melhorou milagrosamente. Meu ministério pastoral teve um avanço significativo. Tudo mudou em nossa vida. Foi nesse dia que comecei a referir-me à minha esposa como a mais bela mulher do mundo. E ela o é de fato. Devia ser uma rainha. É afável, encantadora, sábia, linda, forte e simplesmente maravilhosa. Quanto mais a aprecio,
mas linda ela se torna. Assim que acabamos de jantar, Nancy levantou-se e eu também saí para cuidar de um serviço, mas antes. Tirei do bolso uma nota de $1 e coloquei-a debaixo do prato. Era o sinal do meu apreço. Além de afirmá-lo, queria demonstrá-la. Quando ela voltou para tirar a mesa e a encontrou, eu já estava em outro aposento. Ela pegou-a e veio procurar-me. Traço. Para que é isso? Indagou com expressão séria. Traço. Querida, expliquei, quando vamos a um restaurante e gostamos muito da comida e do atendimento, deixamos uma gorjeta para mostrar nossa satisfação, não deixamos? E como o jantar hoje estava muito bom, resolvi deixar um sinal de que fiquei satisfeito. É só isso. É para demonstrar que amo e aprecio. Ela entendeu. Foi a gorjeta mais bem dada de minha vida. 71. 9. Trocando de cabeça, certa mulher acabara de perder o marido, e pouco antes do culto fúnebre, foi à agência funerária onde o corpo dele estava sendo preparado, para dar uma última olhada no falecido. Contudo, ali chegando, viu que o corpo do marido estava vestido com um terno que não era o dele. Correndo os olhos pelo salão, percebeu que morto do caixão ao lado estava com o terno de seu finado marido. Profundamente mortificada, chamou o responsável e, em meio a muitas lágrimas, apontou-lhe o erro. E o homem logo tomou providências para corrigi-lo. Harry! Gritou, chamando um de seus assistentes. Troque as cabeças nos esquifes 2 e 3. Trata-se, claro, de uma anedota bastante tola. E, por sinal, horrível, não é? Mas nunca mais a esquecemos. E esta historieta ilustra um fato que todos nós devemos guardar: a mudança sempre vem de cima. Se a cabeça não mudar, mais cedo ou mais tarde haverá uma revolução embaixo que forçará a mudança. Tenho um amigo de nome Al que era consultor e prestava serviços a firmas com problemas administrativos. Portanto, seus clientes eram empresas que se achavam à beira da falência, da dissolução ou de outros reveses. Geralmente elas só recorriam a meu amigo quando a crise já se agravara. E Al gostava muito do seu trabalho, pois quando os diretores o chamavam já se encontravam dispostos a conversar sério e a aceitar a verdade dos fatos. E se quisessem sobreviver, tinham de se dispor a efetuar mudanças. 72. A causa dessas crises era quase sempre a mesma: o pessoal. Uma firma pode ter o melhor planejamento possível, mas, se não tiver pessoal competente, ela fracassa. Por outro lado, se tiver bom pessoal, mesmo que seu planejamento seja falho, poderá ser um sucesso. O problema é sempre o pessoal, e é aí também que está a solução. E ela vai depender muito de quem está no comando. Certa vez Al me disse, uma empresa à beira de um colapso só pode ser restaurada e ter suas finanças saneadas se aquele que está no comando se dispuser a mudar. Pela experiência, ele já descobriu que, quase sem exceção, todos os problemas são causados pelo diretor executivo. Se ele não se dispuser a mudar, afirmou Al, não há esperanças para a empresa. Depois de certo período de tempo nessa função, Al criou um método mais ou menos padronizado para proceder à análise de firmas. Investiga seus processos operacionais, examina os registros contábeis, entrevista todo o pessoal e estuda o problema de todos os ângulos possíveis. E, durante toda a averiguação, faz questão de passar várias horas na sala do presidente da companhia. E é na maioria dos casos, quando apresenta suas conclusões, relata sua avaliação da situação e recomenda uma solução. Invariavelmente, se o parecer contém sugestão de mudanças na chefia, o diretor precisa
Modificar seu método de ação, suas motivações, suas atitudes, sua forma de relacionar-se com outros por vezes, até seu estilo de vida. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida humana, inclusive à família. Para que uma família mude, é preciso que o homem da casa mude primeiro. Ele precisa crescer para que a família cresça. É ele quem dá o exemplo. Uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. A maioria das pessoas julga os outros pelo que estes fazem, mas julga a si mesma por suas intenções. Ter a intenção de mudar não é mudar. Dizer que vai mudar, prometer mudar, tomar a decisão de mudar traço. Nada disso é mudar. Nada disso conserta uma família problemática. O chefe da casa tem de mudar. Nos Estados Unidos, já foram gastos milhões e milhões de dólares em esforços para se prevenir a delinquência juvenil. E outros tantos milhões já foram gastos em programas de reabilitação de menores infratores, viciados, para os que apresentam desvios emocionais ou que simplesmente são indisciplinados. Para as mulheres também já existem livros e mais livros, são realizados diversos seminários, e há ainda vários 73 outros tipos de orientação ensinando-as a desempenhar bem sua função de esposa. Depois de tudo isso, mulheres e crianças voltam para uma casa onde o homem ainda não mudou. Não se está dando orientação para os homens. E na maioria dos casos são eles a causa básica dos problemas das esposas e filhos. Então tudo volta a estaca zero. Quando uma mulher bem orientada ou um jovem reabilitado voltam para casa e encontram o mesmo marido e pai de antes, sentem-se profundamente frustrados. O homem é o chefe da casa, a mudança tem de começar por ele. Moro em Newport Beach, na Califórnia, perto de uma praia maravilhosa. Nessa praia há alguns ancoradouros de um e de outro lado do istmo, o que permite que os barcos atraquem na Baía de Balboa. Certo ponto da praia tem sido meu recanto de oração, minha sala de meditação, gabinete de aconselhamento e consultório para terapias espirituais. O ancoradouro tem sido palco de muitas experiências cruciais, tanto para mim como para aqueles que me procuram. Um homem de nome Rick veio do Oregon, e me ligou. Combinei para nos encontrarmos no ancoradouro. Rick enfrentava sérios problemas. E ali, em meio aos penhascos, contou-me que a mudança para o Oregon fora um erro tremendo. Tinha-se mudado na esperança de fugir de tudo. Mas, lá chegando, compreendera que mudar de um estado para outro não resolvera. Os problemas tinham ido com ele, nada ficara para trás. Era atormentado por um estranho senso de perplexidade. Precisava de uma mudança, queria mudar. Relatou que, algumas semanas antes, fora trabalhar na casa nova que estavam construindo. Em dado momento, quando se achava no quintal, ouviu uma voz interior dizer-lhe: "Solte." E mais tarde voltou a ouvir aquela voz, repetindo a mesma palavra. Não sabia o que aquilo significava, e embora tivesse conversado com outras pessoas a respeito, continuara sem entender. E no momento em que meditava sobre o problema, veio-lhe a ideia de pegar um avião, vir à Califórnia, alugar um carro e procurar-me. Queria saber minha opinião sobre o que lhe acontecia. "Quem está falando comigo?" indagou. "É o Espírito Santo, é o diabo, ou quem?" Continuamos conversando por algum tempo, e quanto mais conversávamos, mais eu me convencia de que era Deus que estava operando na vida dele. Só Rick ainda não percebera isso. "Para ser sincero", disse ele desalentado, "não sei mais o que fazer. Não estou satisfeito comigo mesmo, minha mulher não está feliz comigo." 74.
E meus filhos também estão infelizes. Se não encontrar logo uma solução, não sei o que pode acontecer. E, ainda por cima, fico ouvindo essa voz dizendo: solte. Rick recebera Jesus Cristo como seu Salvador alguns anos antes. Mas nunca fizera uma entrega total de sua vida a Ele. Continuava no controle de diversos aspectos de sua existência, em vez de entregar tudo a Deus. Mas, à medida que conversávamos e orávamos, ele começou a enxergar as coisas com clareza. Compreendeu que era Deus, pelo seu Espírito, quem falava ao seu coração. Aquela ordem, solte, significava que ele devia soltar-se totalmente nas mãos de Deus, confiando-se a Ele de todo o coração. E meu amigo acabou entendendo o que o Senhor lhe dizia: solte os seus recursos próprios, e passe a confiar em mim com relação a todos os aspectos de sua vida. Esclarecido esse ponto, fizemos uma oração aceitando a palavra que viera de Deus. Rick renunciou ao comando de sua vida, e sujeitou-se ao senhorio de Jesus Cristo. A partir daquele momento, tornou-se um homem bem mais completo do que fora até então. E quando Deus opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade FP 2.13, que Ele desenvolve os diversos aspectos da verdadeira hombridade. Aquele homem fora transformado. O que aconteceria à sua família agora? Alguns meses depois, Rick e João vieram à nossa casa para uma reunião com várias pessoas. Estávamos conversando sobre nosso anseio comum, um anseio dado por Deus, de levar essa mensagem a outros homens em todo o país. Em dado momento, notei que João estava chorando, e perguntei porquê. Não é nenhum problema, não, replicou ela, continuando a chorar. Estou já antevendo o que outras mulheres vão vivenciar com essa mesma experiência. Assim que Rick chegou em casa após ter tido essa transformação, as coisas começaram a mudar. Em seguida, relatou os maravilhosos resultados da experiência. Não dissemos às crianças nada do que se passara com ele. Resolvemos deixar as coisas fluírem naturalmente. Mas 3 dias depois da volta dele, minha filha chegou para mim e perguntou: Mamãe, o que foi que aconteceu com papai? Ele está mudado. Rick, João e os filhos aprenderam esta lição: a mudança inicia-se pelo cabeça da família. Quando um homem se modifica e passa a ser como Deus deseja que ele seja, disse João em tom veemente, a mulher e os filhos também mudam. Estou chorando de alegria, porque sei o que vai acontecer com 75. As mulheres que estão vivendo hoje o que também passei. Quando o homem muda, a casa toda muda. Aquela praia com seu ancoradouro não tinha nada de especial. Mas Rico levara no coração e na vida uma nova experiência. Nele, sim, tinha havido uma mudança. Ele assumira uma nova atitude, resolvera obedecer a Deus. Tinha agora uma nova perspectiva de vida. Passara a viver na esfera da sabedoria divina, e não na da humana. Ele assumiu a responsabilidade por seus erros, orou com arrependimento e fé, e abraçou a ideia de desenvolver todo o seu potencial como homem, segundo o modelo de Cristo. Agora a transcendente glória de Deus operava em sua vida. E tudo resultou de seu ato de obediência à palavra de Deus. Mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Quem ora muito mas não obedece, torna nula toda a sua oração. Crença mais ação é igual a fé. A questão da hombridade não é mero discurso, é um modo de viver. Alguns anos atrás, eu e minha família morávamos no norte da Califórnia, onde eu pastoreava uma igreja. No primeiro domingo em que fomos ao culto, compareceu apenas uma senhora com seu filhinho. Não havendo congregação,
Não havia ofertas. Houve dias em que nosso único alimento era mingau de aveia. Ao café da manhã, ao almoço e ao jantar. Mas pouco a pouco outras famílias foram chegando e a igreja cresceu. Entre elas estava a família de John. Eles gostaram de nós, e permaneceram na igreja todo o tempo em que lá estivemos. John trabalhava para as companhias aéreas da região, e gozava de boa condição financeira. Pelo menos ele podia fiar à família uma alimentação mais variada, coisa que, na época, eu não estava podendo fazer. Mas era desses que falam muito e não fazem nada. Nunca mais em minha vida vou esquecer o que aconteceu certo domingo. Tínhamos acabado de encerrar o culto da manhã quando ele chegou para mim. Deu-me um tapa nas costas e disse: Pastor, se eu tivesse $1 milhão, teria muito prazer em dar lhe o dízimo dele. Aliás, se eu tivesse 1.000, lhe daria 100. Tenho certeza de que lhe seria de grande utilidade. Não falei nada, mas pensei: irmão, se você tivesse 10, e me desse $1, já estaria sendo muito útil. Ele nunca deu nada. Sua esposa, vez por outra, tirava do pouquinho que ele lhe deixava para as despesas. E dava uma oferta para a igreja. John vivia dizendo que iria fazer isso e aquilo, que iria mudar, mas nunca fazia nada. Esta vai enganando a si mesmo, achando que havia mérito em apenas manifestar a intenção de fazer alguma coisa. 76. Lembremos bem disto, uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudar alguma coisa. Uma oferta só é oferta depois que for dada. A fé só é fé depois que entrar em ação. Não faz muito tempo, encontrei-me de novo com John, após 30 anos sem vê-lo. Continuou o mesmo. Ainda fala muito e não faz nada. Obviamente o seu valor no reino de Deus também continuou o mesmo. Não é assim que o Senhor deseja que hajamos. Um dos conceitos surgidos nos anos 70, a década do eu, foi o da coragem para criar. É claro que não tinha nada de novo, novas eram apenas as palavras. Mas de repente começou-se a falar na coragem de criar, um gesto de audácia por parte de alguns poucos indivíduos que se dispunham a produzir algo original, em vez de limitar-se a reproduzir ou copiar o que outro já havia feito. Muitos escritores falam do forte senso de desconforto que experimentam cada vez que colocam uma folha de papel em branco na máquina de escrever. A cada folha nova eles têm de exercitar a coragem de criar. A coragem sempre foi um requisito para quem exerce qualquer tipo de liderança. Uma expressão que aparece repetidas vezes nas escrituras é: ser forte e corajoso. Os anjos por vezes utilizavam essas ordenanças como forma de saudação. Ser forte, diziam, e também tem bom ânimo, que na verdade significa tenha coragem. Antes de John F. Kennedy tornar-se presidente dos Estados Unidos, ele já era conhecido por ter escrito um livro, Profiles in Courage, Perfis de Coragem. Entretanto, esses perfis de coragem não são coisa de nossos dias. Basta ler a vida de Abraão, Josué, Moisés, David, Paulo e outros heróis da fé mencionados na Bíblia. Os feitos destes homens foram tão notáveis que as Escrituras afirmam que o mundo não era digno deles. H. 11.38. A Igreja moderna não fala de coragem aos homens, nem a exige deles. Muitos pastores já descobriram que é bem mais fácil pregar por mulheres, trabalhar com elas e com as organizações femininas, do que com os homens. Aliás, há líderes que nem conseguem uma boa convivência com homens. É por isso que em muitas igrejas hoje o número de mulheres é expressivamente maior do que o de homens. Essa é também a razão porque a sociedade matriarcal vai assumindo o lugar
da patriarcal. A coragem é a virtude, qualidade ou atributo que capacita o homem a enfrentar a desaprovação de outros, a perseguição, o medo, o fracasso e até a morte como verdadeiro homem. É preciso muita coragem para se encarar a realidade. 77. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: associai com a vossa fé a virtude 2p 1.5. E a virtude aí significa grandeza moral, masculinidade e coragem. A Bíblia relata que, quando José estava na casa de Potifar, a mulher deste tentou seduzi-lo. E José repeliu-a dizendo: como, pois, cometeria eu também a maldade e pecaria contra Deus? GN 39.9. O critério pelo qual ele norteava sua vida era honrar a Deus, obedecendo-lhe em tudo. Isso é ser homem. É preciso muita coragem para ser homem. Quando eu era gerente administrativo de uma estação de TV, houve um período em que fomos obrigados a despedir alguns funcionários como forma de contenção de despesas. Na ocasião, meu filho Paulo trabalhava lá como produtor de programas. Mas havia outras pessoas que eram mais antigas de casa. Então chegou o momento em que tive de tomar uma decisão. Chamei Paulo à minha sala para conversar com ele e expor-lhe o que estava acontecendo. Depois de me ouvir, ele me fitou por uns instantes, e o que me disse convenceu-me de que ele se tornara um verdadeiro homem. Pai, disse ele, pode-me despedir. Eu consigo vencer sozinho. E venceu mesmo. Foi um momento muito difícil, que exigiu muita coragem de nós dois. Mas sempre que relembro esse incidente tenho consciência de que foi naquele dia que compreendi que ele alcançara a hombridade. A Bíblia está repleta de indivíduos que associaram à sua fé a coragem. Neemias, Daniel, Josué, os três jovens hebreus, e outros. João Batista associou a sua fé à coragem, repreendeu um rei e foi decapitado. Ele conhecia um princípio que muito é se outros depois dele também já aprenderam. Nesta vida existem certas coisas que são mais importantes que a própria vida. Para cultivarmos atributos como verdade, honradez, integridade e outras características do verdadeiro homem, é preciso ter coragem. Ou amor. Em San Diego, certa vez, uma casa incendiou-se. Quando o dono percebeu que seu filho tinha ficado lá dentro, atirou-se de volta nas chamas para salvá-lo. Os dois morreram. Para aquele homem, o filho era mais importante que a própria vida. Mudança requer coragem. Hoje em dia, muitos homens estão prontos a trocar de mulher, de filhos, de emprego, de título, mas não mostram disposição de mudar a si mesmos. Um verdadeiro homem é capaz de encarar a realidade e de efetuar mudanças pessoais. 78. Meu colega de ministério, Jack Mackay, pastoreava uma igreja na Nova Inglaterra. Certa ocasião, os membros resolveram fazer uma reforma no templo, para torná-lo mais belo e atraente ao povo de fora. Um dia, Jack estava orando a respeito da reforma do templo, e naquele momento entendeu algo de que nunca se apercebera antes. O Espírito Santo falou-lhe através de alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro deles foi: Deus satisfará aos desejos do teu coração. C 37.4. E outro foi: Deus é o autor consumador da fé. HB 12. 2. Com isso, ele compreendeu que é o próprio Deus quem nos dá nossos desejos. Além de conceder-nos a realização de nossos desejos, o Senhor coloca em nós os seus próprios anseios, para que Ele mesmo os realize. Desse modo, por nosso intermédio, Ele estabelece o seu reino na terra. Com base nisso, Jack viu, em seguida, que fora Deus quem colocara no coração dos membros da igreja aquele desejo de reformar.
Mas a reforma que Deus queria era do coração deles. Devido à sua imaturidade espiritual, eles direcionaram o desejo para o plano material, saindo da esfera do espírito. Muitos casais sentem que precisam mudar alguma coisa. Mas em vez de buscar uma mudança de coração e mente, simplesmente mudam de residência, e os problemas continuam. Às vezes, quando um homem percebe que precisa mudar, em vez de pedir a Deus que transforme seu coração, ele muda de emprego, e os velhos problemas continuam. Muitas igrejas deste país já empreenderam a reforma de seu templo sem, no entanto, experimentar crescimento nem quaisquer benefícios espirituais. A mudança de que essas pessoas necessitavam não era do prédio, mas a do seu coração. Meu irmão, você tem consciência de que precisa de uma mudança? Você é homem. Muda primeiro você, e depois toda a sua família mudará. Muda primeiro você e depois seu emprego mudará. A mudança começa por você. 79. 10. As transferências de culpa terminam aqui. O plano de Deus é que alguém assuma o comando. Homens, isso é com vocês. Em Efésios 5:23, a Bíblia afirma que o homem é o cabeça da casa, e o compara a Cristo, o cabeça da Igreja. Trata-se de uma comparação com implicações muito sérias para os homens. A verdade é que, assim como Cristo é o Salvador da Igreja e é nele que seus membros encontram solução para os seus problemas, assim também é o homem para a família. As soluções para os problemas da família devem vir dele. Certa vez preguei em Phoenix, no Arizona, e após o culto um casal aproximou-se para conversar comigo. Quem explicou o problema foi a mulher. O marido permaneceu a alguns passos atrás dela. Nossa filha fugiu de casa, disse. Queremos que o Senhor ore por nós, para que Deus a traga de volta. Terei muito prazer em orar com vocês, pedindo isso a Deus, repliquei. Em seguida olhei para o marido e indaguei, E você, não quer dizer nada? Não, respondeu. Creio que ela disse tudo. Então oramos. À noite eles voltaram para o culto. Quando cheguei, um pouco antes do horário da reunião, já os encontrei à minha espera. A filha estava em sua companhia. Nossa filha acaba de regressar para casa, explicou a senhora, mas não estamos conseguindo conversar com ela. Não quer nos contar nada. Talvez se abra com o senhor. Poderia conversar com ela? 80. Convidei a garota para conversarmos numa saleta à parte. Sendo pai de 2 filhas, eu já possuía certa experiência no relacionamento paterno também. A menina tinha 13 anos. Parecia bastante nervosa. Fiz-lhe algumas perguntas simples. A princípio, limitou-se a responder por monossílabos. A certa altura da conversa, indaguei, O que acha de sua mãe? Nesse ponto, ela animou-se ligeiramente, e falou da mãe com algum entusiasmo. E de seu pai? Indaguei por fim. Aí ela ficou em silêncio, como que amuada. Aguardei uns instantes, esperando que respondesse alguma coisa. Não disse nada. Alguma coisa errada com seu pai? Perguntei. Ela continuou quieta, sentada. Olhou para o outro lado e não respondeu. Não disse uma palavra. Então mudei de assunto e falamos sobre outras coisas. A certa altura ela começou a contar-me um problema que tivera, e indaguei-lhe por que não falara dele ao pai. Ele não escuta, afirmou em tom brusco. Como assim? Inquiri. Ele nunca escuta, falou. Sempre que tento contar ou explicar alguma coisa para ele, ele não ouve. Não.
aceita de forma alguma o meu lado da questão. E sempre diz que a culpa é minha. Agora ela se abria, falando sem parar. Então entendi tudo. Compreendi qual era o problema. Alguns minutos depois, levei-a de volta aos pais. Eles me fitaram na expectativa do que eu iria dizer. Traço.